Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais um Jornal do Mas especial, aquele que nós fazemos em pé, como vocês já estão acostumados, com um mapa, no caso, belíssimo mapa simétrico, bem distribuído do continente africano, e ao fundo os dados que permitem com que comparemos toda a sequência de países anteriores com o novo. E o convidado de hoje, bem no coração centro-norte da África, é o primeiro país da nova região que nós vamos começar, a África Central. E desta feita é o Chad, gente. Isto mesmo, vamos inaugurar então com este país continental, ou seja, no centro do continente, que não é banhado pelo mar, é continental, é de Interlândia, este país que está entre o Saara, o domínio do Saara, e já a região inicial do Sahel, a orla do deserto do Saara. A sua capital é N'Djamena e fica às margens do lago Chad, que aliás vem desaparecendo em função de processos naturais, geográficos e geológicos, mas também devido ao impacto humano. Pois bem, gente, vejamos depois desta apresentação o que temos a falar sobre o Chad para poder compará-lo com os demais países. Lembrando que na sequência nós vamos fazer a República de Camarões e vamos voltar, portanto, ao litoral africano. O Chad é um país que tem uma população de cerca de 17 milhões de habitantes, o que o torna o país de número 71 no quesito população. Sua área, uma das mais extensas do continente africano, também está entre os 20 mais extensos países do mundo, com cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados. Essa dimensão é praticamente a mesma do segundo mais extenso estado do Brasil, que é o estado do Pará. A sua densidade demográfica é praticamente metade da do Brasil, ou cerca de 13 habitantes por quilômetro quadrado. Um dos países menos urbanizados do planeta. Menos de um quarto da sua população encontra-se em áreas urbanas. A capital, N'Djamena, ela tem cerca de 1.400.000 habitantes e é o único grande centro urbano do país. Crescimento vegetativo é típico de suas condições socioeconômicas, de país periférico, uma das maiores taxas do mundo, 3,2% ao ano, percentual de imigrantes até que é razoável para o contexto dos países pobres da África, sobretudo de sua vizinha África Ocidental e da sua região, a África Central, explicado por alguns refugiados, sobretudo os nigerianos. A distribuição etária reafirma sua condição de periférico. Quase 50% da população é jovem e os idosos, pouco mais que 2%, num dos menores índices que nós analisamos até agora. A saúde consome 4,5% de um orçamento minúsculo de US$ 1,5 bilhão por ano, frente a um produto interno bruto também pequeno, de cerca de 26 bilhões de dólares. A expectativa de vida está também entre as menores do planeta. O homem chega aos 56 anos, a mulher aos 60. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade são elevadíssimas. A distância entre elas explica o elevado crescimento vegetativo. A taxa de mortalidade infantil, uma das piores do planeta, com quase 70 bebês mortos antes de completar um ano de idade, num total de 1.000 nascimentos. A
A educação ela é obrigatória dos 6 aos 15 anos e a taxa de analfabetismo é muito severa, com 31% da população adulta não sabendo ler nem escrever. O governo é uma república presidencialista de fato, com chefe de Estado e chefe de governo na mesma figura, no caso, o presidente. Um dos ditadores mais longevos da história atual, já que assumiu o poder em 1990. Portanto, está completando o seu 32º ano de governo. Idriss Déby Itno. As Forças Armadas são modestas, cerca de 33 mil soldados, para um orçamento de 206 milhões de dólares. Em relação à economia, bastante modesta e tradicional. A indústria é a têxtil, bebida, química, cigarros e materiais de construção. A agropecuária é diversificada e um dos destaques do país. Haja feito que ela emprega 76% da mão de obra. Por isso mesmo, é um país onde o setor produtivo é muito forte, apesar da sua industrialização registrar um dos menores índices do planeta, apenas 2% dos trabalhadores. E o setor terciário é igualmente reduzido, com cerca de 20%. Por essa forma de distribuição de sua população economicamente ativa, o país tem pleno emprego, com desemprego de apenas 1,9%, um dos menores do planeta. Em relação à agropecuária, são produzidos o algodão, sorgo, milho, abacaxi, milho, arroz, ou melhor, sorgo, milho, abacaxi, arroz, batata, nós repetimos o milho 2 vezes, perdão, bovinos, ovinos, caprinos e camelos, principalmente nos vales do rio Chari, que é um tributário do Grande Lago Chad. Em relação aos recursos naturais, nós temos bastante petróleo, urânio, sódio, caulim, que é uma espécie de calcário branco, ou melhor dizendo, o material da porcelana, se preferir, o pescado, também do Lago Chari, o ouro, o sal e o calcário. Em relação à água, há uma disponibilidade significativa. Mais uma vez, a bacia do Chad Chari faz toda a diferença, com mais de 3 mil metros cúbicos por habitante. Em relação ao petróleo, 1,5 bilhão de barris de reserva. A eletricidade, modesta, 229 gigawatts-hora. E em relação à inflação, há uma deflação de negativos 1%. A moeda é o franco CFA. Porém, há uma pequena diferença do franco CFA da África Ocidental daquele que é da África Central. Porém, o câmbio é o mesmo, 553 francos para a compra de $1. A renda per capita é, de fato, uma das menores do mundo, com pouco mais que $1.600, 9 vezes inferior à brasileira. Porém, o seu crescimento econômico é parelho ao crescimento vegetativo de 3,2% ao ano. O curioso é que um país com este perfil de tanta pobreza consegue manter uma balança comercial superavitária. Pequena é verdade, mas significativa. As exportações são superiores a 2,5 bilhões. As importações são 300 milhões de dólares por ano, inferior ao valor. Claro que isso está ligado, sobretudo, aos seus recursos naturais, com destaque para o petróleo e para o urânio. Os grandes parceiros comerciais, a China, os Estados Unidos e o vizinho Camarões. O país dispõe de 9 aeroportos para atender a sua população e os viajantes, com destaque para o internacional de N'Djamena, a capital do país. A telefonia segue o exemplo da região anterior.
apenas 0,1% dos habitantes no caso da Demodê telefonia fixa. Os celulares, uma das menores densidades do planeta, 45% dos habitantes dispõem da tecnologia. A internet, de longe, a menor taxa analisada até hoje. Apenas 6,5% dispõe desta tecnologia de telecomunicações. E a banda larga atende a apenas 22% dos usuários da rede mundial de computadores. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de deixar seu like, seu joinha, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Esta aula, este programa, foi gravado pelo professor Carlos Maza. Muito obrigado, fiquem bem, até uma próxima. A próxima será com mais um país da África Ocidental, desta feita com Camarões, ou melhor dizendo, da África Central. Tchau, pessoal, fiquem bem, até a próxima.